Fábio mandou R$ 10. Acha que o Olavo era um gênio que às vezes falava tolices? Bolsonaristas falam que a matéria Blogueiros de Crachá ajudou o status quo. Que acha disso? Acha que o bolsonarismo foi desserviço à direita? Nossa, são 3 acho que a última eu já falei bastante a respeito delas, né? As outras 2 demandam respostas bastante longas, provavelmente, né? Outro dia eu participei de outro podcast e acabei falando sobre o Olavo de Carvalho, também teve essa pergunta. E é mais um desses temas que são reduzidos apenas para atacar ou para defender. E a história de um autor, de um intelectual como Olavo, que teve várias fases, que deixou diversos livros, que muitas vezes não são livros, as pessoas veem a parte mais ativista de rede social dele, etc. Tem várias camadas, né? E há ali uma mudança de comportamento depois do livro que eu organizei, em relação à política, à proximidade com políticos, né? Então, assim, o Olavo ele tem uma obra meritória, que tem artigos brilhantes. Aliás, outro dia eu estava lendo um artigo dele sobre a obra do Lima Barreto, que é brilhante, e que eu considero que o que ele está defendendo ali, no final da vida, ele acabou fazendo o contrário. Entendi. Mas exigiria uma análise mais longa. Mas eu vou tentar resumir aqui o que aconteceu. O Olavo, ele tem uma obra profunda ali de filosofia, de história da filosofia e tal, e ele tem a sua obra jornalística, que são os artigos que ele publicou ao longo de décadas. Eu reuni esses artigos da obra jornalística do Olavo de Carvalho, e é uma obra muito meritória. O Olavo passou a me atacar mais adiante, depois da publicação do livro, etc. Mas assim, eu não me afeto por ataques, eu não mudo minha opinião sobre determinadas obras em razão de as pessoas me atacarem ou não. Então, assim, o Olavo tem livros muito importantes, ele trouxe a definição de certos conceitos muito importantes, certos instrumentos mesmo de análise política que foram muito importantes para enxergar os mecanismos e expedientes usados pela esquerda, pela sua militância. Ele também escreveu artigos importantes sobre a formação da personalidade. No meu livro eu faço uma escadinha intelectual para leigos, né? Então começo pela questão da juventude, o imbecil coletivo, quando o jovem precisa se integrar e aí ele vai se unir na patota e ele vai adquirindo aqueles vícios da patota, fala igual, começa a se vestir igual e vai suprimindo a sua singularidade. E muita gente fica assim o resto da vida, em vez de ir para terapia, né, vai para manifestação de massa, para o grupo político, para a corrente ideológica e sucumbe, né? E depois o cérebro já se foi, né? Então ele tinha uma obra desse sentido de libertação muito grande, no sentido educacional, como o termo mesmo do latim fala, que é você levar para fora. E ele defendia isso. E questões de conhecimento, de vocação, textos muito importantes, Vocações e Equívocos, é um artigo até importante para mim, para aprender a expressar algumas coisas que eu sentia. E ele enxergou na raiz a megalomania petista, uma série de procedimentos ali que iam gerar os problemas que os governos do PT geraram. Então ele tem muito mérito nisso, né? E aí, em 1996, vou ter que contar um pouco a história, para quem viu outro dia a minha participação, vai ficar um pouco repetido, mas talvez fixe, ajude a fixar. Ele, em 1996, ele deu uma entrevista para o Pedro Bial, num programa da Globo, que, se eu não me engano, era o Bom Dia Brasil, que era cedinho. E ele foi lá, presencialmente, no estúdio, né? Uma coisa que depois ficou um tanto impensável, mas, enfim, depois o Olavo voltou para o centro do debate e tal. Mas, durante muitos anos, ele não apareceu em TV, nada, né? E aí, em determinado momento, o Pedro Bial perguntou para ele, você é de direita? E o Olavo falou assim, olha, direita só se for de Deus Pai Todo-Poderoso, porque para mim o que importa é em cima e embaixo, não é um lado e outro. Então, e ele deu uma resposta que é uma resposta de jornalista, é uma resposta de intelectual, é uma resposta de uma figura independente, é uma resposta parecida com a que eu dou. Ele não expressou do jeito que eu expresso, mas eu entendo a intenção. Então ele falou assim, na época do regime militar, eu não me lembro agora se ele falou ditadura, mas na época do regime militar, eu estava olhando o poder com olhos críticos, então estava do lado da esquerda olhando o regime militar com olhos críticos. Agora que a esquerda está no poder, eu estou olhando o poder com olhos críticos, estou do lado da direita.
Parece saudável. Eu não falo que eu estou do lado da esquerda, que eu estou do lado... Eu falo que eu olho o poder com olhos críticos, que eu vigio o governo de turno, o regime estabelecido, tem vários esquemas de poder e tal, independentemente da corrente ideológica, que é o que um jornalista, um intelectual tem que fazer. Existe hoje, principalmente nas redes sociais, uma cobrança para que você seja um ativista, para que você escolha um lado contra o outro, né, e passe pano, essas coisas que a gente estava falando. O Olavo não fazia isso. E defendia isso. Defendia que fosse assim, certo? Então, isso é o que eu fazia e isso é o que eu continuo fazendo. No entanto, depois da publicação do livro, que o Olavo ganhou maior projeção no debate público, etc., coincidiu com esse movimento da família Bolsonaro buscar aproximação com esse pessoal que estava na internet com ideias mais à direita, mais críticas da esquerda e tal, inclusive em relação ao Olavo. Mas assim, eu organizei o livro muito antes dessa aproximação, né? O Flávio começou a se aproximar em live, aí depois veio uma live do Jair Bolsonaro com o Carlos, com o Olavo lá nos Estados Unidos. Eu nunca encontrei o Olavo pessoalmente, né? O Olavo morava nos Estados Unidos, eu no Brasil, a gente nunca se encontrou. Eu organizei o livro dele porque eu lia e achava importante os artigos. E tem uma questão que é uma questão de honestidade intelectual. Tinha muita gente já naquela época, alguns se revelaram bem oportunistas, nos anos seguintes, inclusive, mas já naquela época eu via que eles estavam roubando coisas que o Olavo escrevia sem dar crédito para ele. Dizendo que era uma produção dele. Fingindo que, enfim... E até atacando o Olavo, né? O cara ataca o Olavo, mas tá usando diversas coisas. Eu falei, bom, eu preciso absorver as obras dos autores que vieram antes de mim, que falaram do Brasil antes de mim. Eu lia todo mundo, não é só o Olavo, né? No começo da carreira a pessoa fala assim, tá tentando ser o Olavo, tá tentando ser o Diogo Mainardi, tá tentando ser não sei quem. É sempre assim, mas minha bagagem é muito maior, né? Eu li todos os cronistas, colunistas da história do Brasil e tal. Mas li o Olavo também, e o Olavo era aquele que tinha uma obra bagunçada e muito importante naquele momento, até para se consolidar uma forma de expressar criticamente os procedimentos da esquerda. Então eu falei, eu tenho que organizar essa bagunça, porque eu me acho capaz de fazer isso, acompanho isso, estou vendo as pessoas roubando o Olavo e tal. Então, assim, eu preciso organizar o que veio antes de mim para falar assim, vamos daqui, né? Para esses conceitos, para essas coisas. Tá? Claro que tem outras coisas que a gente aprende com outros autores, tem outras coisas que são aquilo que a gente passa a criar, desenvolver certas técnicas de análise, etc., que vai deixar depois de legado na própria obra. Então, organizei o livro, o Olavo adorou, etc. Só que depois, como havia essa demanda cada vez mais forte, né? Pela consequência política, quer dizer, pelo surgimento de uma direita política, o Olavo foi passando a defender cada vez mais certos candidatos políticos, né? Então, em 2014, ele defendeu ali a Denise Abreu, que era uma candidata sem qualquer tipo de chance, mas que ele achava que era uma direita contra a esquerda mais legítima do que o PSDB e tal, que todos nós criticávamos também, por ser aquela coisa molenga, cúmplice, né? E depois até a Lava Jato acabou mostrando por quê, porque tinha os seus esquemas também. E aí a Denise Abreu caiu, aí ele passou a defender mais o Aécio Neves, embora tivesse várias críticas, elogiou o desempenho do Aécio em diversos debates e tal, mas o Aécio acabou perdendo a eleição para Dilma, e em meio àquilo tudo, tinha essas conversas ali com a família Bolsonaro, e eu tenho um artigo que eu publiquei em 2020, eu estava vivo ainda, né, me atacando naquela época e tal. E eu publiquei um artigo chamado Breve História do Bolsolavismo. Então, para se aprofundar nisso, precisa ler o artigo. Estou respondendo aqui de uma maneira bem sucinta e mesmo assim tem que demorar. Mas Breve História do Bolsolavismo, tudo junto, está lá em antagonista.com.br. É um artigo bem sólido, é um capítulo de livro que mostra toda essa mudança aí do Olavo, né? De jornalista intelectual independente que olha com olhos críticos para alguém que vai defender determinado grupo, aí passa a falar, não, o Bolsonaro é honesto e tal, passa a mostrar que tem que construir uma militância digital, que eram coisas assim que existiam nos artigos dele, mas coisas assim de descrição, entende? O grupo político tem a militância faz isso, para você derrotar, você precisa fazer isso e tal, faz parte do diagnóstico, vamos dizer assim. Quando ele começa a pregar isso, e faz assim, e faz assado, e tal, ele começa a ser um agente político, né? Começa a se tornar um líder de militância política e tal, como acabou se tornando
com esse bolsolavismo, que foi uma junção ali de um olavismo mais virtual, mais sem estofo, né? Não é o pessoal que realmente lê, porque tem muitos autores colunistas que leram a obra de Olavo de Carvalho e que continuam aí independentes. São aqueles que realmente leram os livros, né? E que não aderiram a esse Olavo mais dessa fase em que ele estava escrevendo cada vez menos e atuando nas redes sociais como uma espécie de guru cada vez mais. Sim. Então, assim, eu já tinha a minha própria bagagem, já era colunista, né? Ao longo desses anos, as minhas colunas já tinham várias divergências, né? Eu citei outro dia que, por exemplo, eu defendia o impeachment da Dilma Rousseff, eu achava que tinha razões legítimas, etc., e me posicionava ali com toda uma argumentação pelo impeachment. O Olavo era contra o impeachment. O Olavo até atacava o pessoal do MBL, que estava liderando manifestação, porque ele achava que tinha que ser cassação do mandato no Tribunal Superior Eleitoral, que era para deslegitimar tudo, não era só a Dilma, porque a eleição tinha sido assim, assada. Só que, do ponto de vista político também, né? Se você esperasse a cassação do mandato pelo TSE e não fizesse um impeachment, aí não teria nada, porque não teve a cassação no TSE. O Gilmar Mendes era o presidente e o que se convencionou dizer, ironicamente, é que a chapa Dilma Temer foi absolvida por excesso de provas, né? Porque tinha toda a contaminação ali, dinheiro sujo que entrou, campanha e tal, não sei o que. Eles fecharam os olhos para não ter mais confusão, né? A Dilma já tinha sido empichada, o Temer já estava no governo, Temer era aliado do Gilmar. Entendi. Eles varreram para debaixo. Então, assim, a minha visão como colunista já tinha uma série de dissonâncias em relação à do Olavo. E foi tendo cada vez mais porque eu mantive aquilo que ele pregava e aquilo que sempre foi o meu mote. Hoje é o slogan do antagonista, né? Jornalismo vigilante. E ele foi tendo mais uma atuação política. E aí, para resumir, o que aconteceu, né? Nos dois campos? A esquerda passou a usar a militância do Olavo junto ao bolsonarismo, embora no final da vida, isso eu não falei outro dia, é importante dizer, o Olavo fez postagens críticas ao Bolsonaro, falando algumas coisas, mas do ponto de vista dele, já de alguém ali de dentro, que eu estava falando na raiz sobre o bolsonarismo, né? Até o Nando Moura, que é um que criticou bastante o bolsonarismo, pegou aquela postagem do Olavo e tal. Cara, aí, né? Estamos aqui há anos falando isso, agora que você atacou a gente e tal, não sei o quê, agora está reconhecendo. Isso teve também. Mas eu fui fazer esse parêntese e não posso me perder aqui no fio da meada. Já se perdeu. Não, pois é. Calma, onde é que eu tava aqui na história? Tava falando de uma parada... Tu ia começar a falar algo que tu não tinha falado antes ainda, que tinha a ver com... Sim, que era o resumo de como a esquerda e a direita exploram a figura do Olavo de Carvalho. Que bom que sexta-feira, de noite, acordei 5 da manhã para cobrir guerra na Ucrânia. Essa semana, sei nem como eu tô raciocinando aqui. Se eu demorar, eu vou esquecer de novo. Brasil, cara. Se eu demorar, eu vou esquecer de novo. Então, olha só. Vai falando aí, já volto. O que é muito interessante. A esquerda usa essa fase mais militante do Olavo de Carvalho para deslegitimar toda a obra meritória do Olavo, que desnudou a esquerda, a começar pela esquerda acadêmica, na época do imbecil coletivo, na época... eu acho que até eu falei imbecil coletivo, não sei se eu falei errado imbecil coletivo, porque tem o artigo Imbecil Juvenil, mas tem um livro Imbecil Coletivo, que era justamente o Olavo desnudando a esquerda acadêmica. Então ele desnudou a esquerda acadêmica, desnudou no sentido de desmascarar intelectualmente, né? De mostrar como a hipocrisia, de mostrar os truques, sabe? Para engambelar as massas. Que continuam os mesmos, inclusive, né? Continuam os mesmos e, portanto, a obra continua relevante. É bom que seja lida, entende? Mas com essa consciência, né, do que aconteceu ao longo da trajetória dele. Então, repetindo, a esquerda usa o ativismo mais radical do Olavo, e aí ele foi pregando cada vez mais medidas drásticas, né, para dizer o mínimo, para deslegitimar tudo que veio antes. Falando assim, não falei? É um radical, é um autoritário, é um golpista, é não sei o que e tal, como se tudo que ele tivesse falado sobre a esquerda não valesse mais, porque ele se revelou essa figura. No entanto,
Assim, o Heidegger, depois ele foi criticado por apoiar o nazismo, mas já era um professor de filosofia, era um filósofo e tal, se ele descobriu alguma coisa antes e tal, porque ele foi apoiar o nazismo, que é a coisa mais bárbara possível. Sim. Né? Quer dizer que não tem qualquer elemento correto de legitimidade na obra anterior dele, que não tem nada a ver com o nazismo? Não, se você olhar assim, você fala, se o cara estava dizendo que 2 mais 2 igual a 4, ele estava certo. Ele apoiou o nazismo, ele está errado. Então você separa aqui, e você vê. Só que hoje no debate você não tem essa separação de elementos, é tudo em bloco, sabe? Especialmente porque esse tipo de pensamento ele favorece você joga o outro para dentro de uma bolha e de uma caixa que, olha ali, ó, deslegitimiza tudo. Isso, exatamente. Então, a esquerda usa o ativismo do Olavo para deslegitimar a obra anterior. E esse bolsonarismo, né, que eu não chamo de direita, usa a importância da obra do Olavo, a qualidade mesmo, os méritos do Olavo em relação não só à descrição da esquerda, tá, que a obra dele é muito maior do que isso e é importante em várias frentes, tá? Na frente filosófica, educacional, cultural, etc. Mas usa essa qualidade para legitimar o bolsonarismo. Aí o Olavo está dizendo, né? Então ele virou um legitimador intelectual do bolsonarismo. Assim como no governo, né, de uma outra forma, muito mais superficial, o Paulo Guedes virou o legitimador econômico do bolsonarismo. Assim como no começo do governo, o Bolsonaro quis usar o Sérgio Moro como ministro da Justiça e Segurança Pública para ser o legitimador judicial do jornalismo, do bolsonarismo. Então, ele buscou esses pilares, entende? E algumas pessoas ficam presas nisso até hoje, né, sem conseguir enxergar todas essas camadas e sem estudar mesmo a obra dos autores e perceber as consequências. Olha aí, o bolsonarismo está aí, o Jair está réu no STF. Que inteligência há nisso? Né? E o sujeito tentar reverter o resultado eleitoral, conversar com chefes militares, né, sabotar a Lava Toga, sabotar a Lava Jato. Um filho que está lá nos Estados Unidos aloprando, defendendo tarifaço, que vai gerar desemprego para pessoa que não tem nada a ver com essa história. Quer dizer, que grande contribuição existe nisso, né? A não ser o poder da esquerda. O Lula, inclusive, nesses dias, que tudo pode mudar. Tem muito tempo ainda para a eleição de 2026, tá? Não estou dizendo que isso significa que ele vai... Mas o Lula, nos últimos dias, reduziu o desgaste. Todas as pesquisas estão apontando. Pois é. Ele pegou esse presentão. Pois é, foi um puta Olha aí, presente. o Bolsonaro está celebrando tarifa. E eu estou aqui defendendo o Brasil, a soberania, etc. Consegue resgatar ali alguma coisa que perdeu. Bom, tinha uma pergunta sobre o Olavo e tinha uma outra... Que já era, que já era complexa também pra caramba, que vai ficar pra depois, né?